Muito bem, meus irmãos. Eu estava aqui pensando e orando junto, louvando a Deus, porque Deus é um Deus que gosta de cânticos, né? Ele se expressa dessa maneira em sua palavra. Ele exige que seu povo cante. E há algo mais prazeroso do que cantar e cantar para Ele. Louvado seja Deus por nos deixar cantar para Ele. Queridos, hoje nós vamos dar uma pausa. Talvez você diga, mas já, pastor, acabou de começar 1 Coríntios, né? Nem chegou ainda no final do primeiro capítulo, né? Como a gente costuma dar sempre pausas ao término de cada capítulo. Mas hoje foi necessário fazer isso. Nós vamos dar uma pausa, como eu disse, na sequência das nossas meditações na primeira carta de Paulo aos Coríntios. E nós vamos pensar sobre o tema que está aí posto em seu boletim. O amor de Cristo deve ser nossa motivação. Esse vai ser o tema da nossa devocional nessa noite. E veja, ainda que não venhamos a seguir aí a sequência, ainda que nós não vamos permanecer na sequência hoje, mas ainda assim o texto que eu trago para a nossa devocional é um texto também da carta de Paulo aos Coríntios, mas da sua segunda carta aos Coríntios. Eu já quero que você, por favor, abra a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, para que possamos fazer inicialmente a leitura de 2 versículos apenas e depois, como você deve ter percebido na leitura devocional, nós vamos fazer a leitura de um texto um pouco mais extenso, mas de início vamos fazer a leitura apenas do versículo 14 e o versículo 15 de 2 Coríntios, aliás, desculpe-me, 2 Coríntios capítulo 5. Então, por favor, 2 Coríntios capítulo 5, versos 14 e 15, eles dizem o seguinte: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ele inicia o verso 14 dizendo, todo mundo junto, só essa primeira parte do 14, pois o amor de Cristo nos constrange. Veja, essas palavras aqui, esses versos que nós lemos, eles estão no contexto de uma autodefesa. Em outras palavras, o que Paulo está fazendo aqui é defendendo a si mesmo, ele está se defendendo nesse texto. O que é intrigante, porque você bem sabe, você que está estudando conosco a primeira carta, que o apóstolo Paulo foi o fundador da igreja de Cristo na cidade de Corinto. Naturalmente deveria-se haver um grande apreço por ele, né? Um grande carinho pelo fundador da igreja. Esse homem nos trouxe o evangelho. Então, quais seriam os sentimentos desses irmãos por Paulo? Mas, estranhamente, o que aconteceu na igreja que você tem acompanhado é algo terrível. Então, Paulo funda a igreja de Cristo na segunda viagem missionária dele, a igreja de Cristo em Corinto, mas com o passar de alguns anos, aquela igreja, ela mudou, ela se transformou e se tornou uma igreja extremamente problemática. E quando eu digo extremamente, é extremamente mesmo. Muitos problemas começaram a surgir naquela igreja. E é dentro dessa crise da própria igreja, crise espiritual da igreja, que alguns crentes da cidade, da igreja de Corinto, passam então a fazer uma dura oposição a Paulo, um duro ataque ao apóstolo Paulo. Alguns crentes ali, depois com o passar do tempo, dos anos, começaram a questionar o fundador da igreja, irmãos. Eu fico imaginando quão triste é para o apóstolo Paulo ouvir isso, saber disso. A família de Cloé chegar para ele e dizer, Paulo, eles muito se opõem a você. E eles questionavam desde a apostolicidade de Paulo, né, do chamado apostólico dele, eles começavam a dizer assim, mas espera aí, esse Paulo é um apóstolo mesmo? Ele é um apóstolo como os outros 12? Pensem nisso. Dá para imaginar que coisa? Então eles tanto questionavam a sua vocação, quanto questionavam a sua conduta. Esse Paulo se comporta da maneira que se agrada a Deus, ou melhor, quais são as intenções dele por trás dessas pregações? Que duro golpe, né? Ao coração do apóstolo dos gentios. Mas esse era o contexto. E quando ele escreve essas palavras que nós acabamos de ler, especialmente esse verso 14, tão conhecido nosso, né, por nós,
o amor de Cristo nos constrange. Ele escreve isso se defendendo desses opositores. Eu quero, meus irmãos, pensar com você sobre esse texto, claro, mas como eu falei, dentro do seu contexto maior, ou dentro do seu contexto imediato, nos versos que o cercam. E eu queria que nós fizéssemos a leitura novamente do texto que lemos agora há pouco na nossa liturgia. Se você quiser, inclusive, acompanhar, se você não tiver com a Bíblia, acompanhe com o seu boletim, porque é o mesmo texto. Mas na Escritura Sagrada eu me refiro aos versículos 11 a 17 do capítulo que lemos, e diz o seguinte, acompanhe a leitura a partir do versículo 11. E assim, conhecendo o temor do Senhor, por essa razão, persuadimos os homens e nós somos cabalmente conhecidos por Deus, e eu espero que também por vocês, ou que também a vossa consciência nos reconheça. Não estamos aqui nos recomendando novamente a vós outros, pelo contrário, estamos dando ensejo de vos gloriardes por nossa causa, para que também tenhas o que responder àqueles que se gloriam apenas na aparência e não no coração. Por quê? Porque se enlouquecemos, como eles dizem, é para Deus. E se conservamos o juízo, é para vós outros. Por que isso? Porque o amor de Cristo nos constrange. Julgando nós isso, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e também ressuscitou. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos desse modo. E assim, concluindo, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas ou antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Senhor, traz paz ao nosso coração e atenção ao nosso juízo. Nos faz atentar para as tuas palavras e aprender delas aquilo que tu queres nos ensinar essa noite. Acalma a nossa alma e nos faz desejosos de aprender. Em nome de Jesus. Amém. Veja, nós separamos, você deve ter percebido no próprio boletim, que nós separamos, por uma questão mais de didática mesmo, 3 aspectos do apóstolo Paulo, do ministério ou da vida do apóstolo Paulo, para nos ajudar nessa compreensão. Então, a primeira coisa que nós destacamos aí, do texto que nós lemos, é que Paulo ele pregava o evangelho com uma motivação ou com a intenção correta. E ele deixa isso, lembrando, quando a sua intenção aqui é se defender dos seus acusadores. Seus acusadores que diziam que as intenções do apóstolo Paulo deveriam ser pensadas e questionadas. Será que ele prega mesmo esse evangelho com a intenção ou com a motivação correta? Ele passa então a se defender aqui. Veja como é que ele inicia o versículo 11. E assim, quando você vê uma expressão dessa forma, automaticamente você tem que compreender pelo menos o que ele havia dito antes, não é? E assim o quê? Sobre o que ele vinha falando? Verso 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou segundo o mal que tiver feito por meio do corpo. O que é que Paulo está dizendo no versículo 10? É que um dia, invariavelmente, todos nós seremos julgados por Deus na pessoa de Jesus Cristo. Olha que coisa. Todos nós. Depois de dizer, então, que todos passarão pelo tribunal de Cristo, aí ele vem com o verso 11. Agora sim, olhe para o verso 11. E assim, ou seja, baseado no que ele disse, conhecendo o temor do Senhor, ou seja, sabendo que todos os homens serão julgados por esse Senhor, o que é que Paulo buscava fazer então? Persuadimos os homens. Você entendeu isso? E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens. O que é que Paulo está dizendo? Que ele pregava o evangelho na intenção de fazer com que esse temor do Senhor
fosse também uma realidade no coração de todos os homens. Porque, afinal de contas, olha que coisa, todos os homens um dia estarão diante do tribunal desse mesmo Senhor que deveriam temer. Você está entendendo? E Paulo está dizendo, olha, vocês precisam entender por que eu prego o Evangelho. Por que você prega o Evangelho, Paulo? Eu prego o Evangelho porque um dia todos os homens, inevitavelmente, vão ter que comparecer diante do tribunal de Cristo. Por isso, aí vem o verso 11, eu tento persuadi-los por meio do Evangelho. Eu tento fazer com que esse temor que já é real no meu coração, seja também real no coração deles. Temam esse Senhor, porque um dia Ele vai julgá-los. É o que Paulo está colocando aqui, irmãos. Veja, Paulo não tinha outra motivação, ele não tinha outra intenção, outra razão em pregar o Evangelho. Paulo não pregava o Evangelho em busca de vantagens pessoais, como alguns estavam acusando Paulo, e como a gente sabe que tem alguns que costumam fazer, inclusive em nossos dias. Ele não pregava na intenção de alcançar alguma vantagem pessoal, muito pelo contrário, irmãos. Basta você lembrar que por causa dessa mensagem, por causa desse evangelho, o apóstolo Paulo passou a ser perseguido. O apóstolo Paulo, ele era expulso da maioria das cidades onde ele chegava para pregar o evangelho. O apóstolo Paulo foi apedrejado. O apóstolo Paulo foi preso por causa dessa mensagem. O apóstolo Paulo foi morto por causa da pregação do evangelho. Percebe que não haviam intenções de vantagens, de tirar vantagens nisso. Porque humanamente falando, parece não haver vantagem alguma, não é? Parece não haver vantagem alguma. A verdade é que Paulo sabia, como eu disse agora, ele sabia que um dia Deus em Cristo Jesus vai julgar todos os homens, verso 10. E por isso ele tenta persuadi-los quanto ao evangelho, no versículo 11. Essa era a sua motivação. Agora eu quero que você perceba que no finalzinho do verso, Paulo faz um apelo bem tocante, bem interessante. Olha o finalzinho do verso, a parte que nós não lemos ainda. Quando ele diz assim, a partir da parte B do verso 11, persuadimos os homens, ou seja, essa é a nossa intenção, né? Aí ele diz, primeiro, e somos cabalmente conhecidos por Deus. O que é que ele quer dizer com isso? E Deus sabe qual é a nossa intenção e motivação. Nós buscamos persuadir os homens e Deus sabe que é por causa disso que o fazemos. Mas veja como ele encerra. Segunda coisa, e eu espero que também a vossa consciência nos reconheça. O que é que ele está dizendo aqui? Deus sabe e, meus irmãos, eu espero que vocês também. Porque vocês também me conhecem, como Deus me conhece. Que apelo, não é? Ele está se defendendo. Porque essa dúvida colocada no coração de boa parte da igreja já estava sendo uma coisa muito real. Olha, Paulo, tem pessoas que estão questionando por que você prega o evangelho. E quando Paulo escreve, diz, olha, eu prego porque Deus vai julgar os homens. Esses homens precisam temer esse Deus que vai julgá-los. É por isso que eu tento persuadi-los. Aí ele encerra dizendo assim, e Deus sabe que essa é a minha intenção e motivação, e eu espero de coração que vocês, a minha igreja, também saiba disso. É tocante, não é? É uma pena que a gente muitas vezes, mesmo fazendo todo o esforço para tentar extrair a exegese perfeita do texto, a gente não consiga expor os sentimentos por trás das palavras com tanta exatidão. Porque, do contrário, a gente ia ficar sensibilizado pelas palavras de Paulo aqui. Mas há uma segunda coisa. Além de Paulo pregar o evangelho com a motivação correta, Paulo suportava as ofensas. Veja só como ele começa o verso 12. Ele começa o verso 12 dizendo que ele não estava se defendendo para se promover na igreja novamente. Eu não estou me defendendo por minha causa, para me promover diante de vocês. Olha como é que ele inicia o versículo 12. Não nos recomendamos novamente a vós outros. Não é essa a nossa intenção. Aí, se não é essa a intenção de Paulo, qual é então a intenção dele nessa tentativa de se defender quanto a isso? Duas coisas ele coloca. Duas coisas. Para mostrar qual é a sua intenção na sua defesa. Primeiro, veja, no resto do texto ele diz, pelo contrário, não estou me defendendo para me promover de novo com vocês. Pelo contrário. Aí ele diz, a primeira, damo-vos ensejo de vos gloriardes
por nossa causa. O que é que ele está dizendo? Eu estou me defendendo para que vocês se gloriem, ou seja, para que vocês fiquem felizes por saber que essa é a minha motivação de verdade. Eu estou fazendo isso, eu estou me defendendo na carta, para que vocês, uma vez que lerem a carta, digam assim, que coisa boa, ainda bem. Eu estava já pensando errado de Paulo. Mas que bom que ele escreveu sobre isso, que bom que ele nos alertou, que nós o conhecemos e sabemos que de verdade não é essa a sua intenção. Paulo disse, eu estou escrevendo por causa disso, por causa de vocês. E mais, ainda nessa direção, ele completa, uma outra razão, parte B do verso 12. Para que tenhas o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. O que é que ele está dizendo? Eu também estou fazendo essa minha defesa para que vocês tenham como responder àqueles que estão se opondo a mim aí na igreja em Corinto. Eu estou fazendo isso para que vocês se alegrem pela minha motivação, mas para que vocês também se munam quanto a isso, se blindam quanto a isso, para que vocês aprendam a responder aos meus opositores em Corinto. Quem são esses homens? Paulo disse, homens que se gabavam. Veja que ele vai colocar isso quando fala de aparências. Eles se gabavam aqui por questões estéticas. Aqui Paulo chama de aparências. A eloquência dos homens. Você lembra disso, né? Na última pregação aos Coríntios? Eles se gabavam pela oratória, a retórica. Eles olhavam essas coisas. Eles eram vaidosos quanto a isso. Nós vimos na nossa meditação passada, na devocional ainda na sequência, lá na 1 Coríntios, que isso era tão sério que eles chegavam a ignorar o conteúdo em nome da forma. Eles estavam mais preocupados com a maneira como esses homens faziam a exposição da verdade do que com a própria verdade. Você lembra disso? E aqui Paulo vai em outra direção. Eles estão mais preocupados com o conteúdo do que com a própria motivação do pregador. Quando ele diz que eles olham para a aparência e não para o coração. Não era só a forma não, viu? Não era só, aliás, o conteúdo. Era também a intenção do orador. Eles não ligavam com isso, contanto que fosse bonito a maneira como eles faziam suas exposições. Eram esses os opositores de Paulo. Uma vaidade que era comum na cidade de Corinto, e como você já viu falando aqui, especialmente pela relação que a igreja, que a cidade tinha com a filosofia grega. Né? Uma cidade que só perdia para Atenas, que ficava ali vizinho. E uma vaidade que terminou se tornando também real dentro da igreja. Dentro da igreja. Ao ponto dos opositores de Paulo olhando para ele, expor, dizendo assim, olha, esse cara é muito fraco. Esse homem é um ignorante, ele não liga muito com essas questões de eloquência, ele é um ignorante. Não é só isso não, viu? Não era só de ignorante que Paulo era chamado, mas também de louco. É o que nos faz entender o versículo próximo, o versículo 13. Olha o que é que ele diz, o que se pressupõe aqui, olha lá. Porque se enlouquecemos, Paulo diz, é para Deus. E se conservamos o juízo, é para vós outros. Eles diziam que Paulo estava meio louco. Talvez por causa do conteúdo da pregação de Paulo. Paulo pregava o evangelho, a salvação, aliás. Paulo pregava a salvação pela graça mediante a fé, independente de quê? Das obras. E alguns em Corinto vão dizer, isso é loucura. A gente vai ver isso na nossa próxima pregação na série, né? Na sequência. É loucura para os gentios essa pregação. Ou talvez, se não foi essa a razão, porque Paulo dizia ter tido de Deus revelações e visões extraordinárias. Esses homens olhavam para isso e diziam que Paulo era um louco. Paulo era louco. O que importa é entender, e preste bem atenção nisso, que muito provavelmente há um tom de ironia nas palavras de Paulo, no versículo 13. Eu leio novamente, ele diz assim, porque se enlouquecemos, é para Deus. Se conservamos o juízo, é para vós outros. Essa semana, comentando esse texto, eu disse, olha, às vezes a gente liga na internet e tem alguém fazendo algum comentário, especialmente em tom jocoso, de brincadeira e tudo mais, e fala uma frase que talvez não seja compreendida como irônica, e ele diz assim, olha, contém ironia. Para que você entenda que a frase contém ironia. É como se Paulo dissesse aqui no verso 13, olha, contém ironia, viu? Eu estou sendo irônico. Porque eles dizem que eu sou louco. Se eu enlouqueci, foi para Deus. É o que Paulo coloca. O apóstolo Paulo suportava as ofensas, meus irmãos. Uma terceira coisa.
que nos chama a atenção nesse texto, a respeito do apóstolo Paulo, além de pregar o evangelho com a motivação certa e suportar as ofensas, é que Paulo havia mudado a sua forma de enxergar os homens. Olha o que ele diz, dá um salto para o verso 16. A parte inicial do verso 16, ele diz assim: e assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. O que é que ele quer dizer com isso? Essa ideia de conhecer segundo a carne é ver numa perspectiva apenas humana. Paulo está dizendo, eu não consigo mais ver os homens como eu via antes. Eu não consigo mais enxergar as pessoas como eu enxergava antes de ser convertido, antes da minha regeneração. Eu mudei a minha maneira de enxergar os homens. Eu não os vejo mais numa perspectiva meramente humana. Por isso, irmãos, está aí a razão do apóstolo Paulo se preocupar tanto com a salvação dos incrédulos, como ele disse aí no versículo 11, ou com o conhecimento da igreja em Corinto, como ele disse no verso 12, quando ele imune a igreja de orientações sobre ele. Daí a razão do apóstolo Paulo suportar as ofensas dos seus opositores. Por que, Paulo, você suporta? Porque eu não consigo mais ver os homens como eu vi antes. Eu não os enxergo mais dentro de uma perspectiva meramente humana. Por isso é que Paulo se esforçava tanto por essas coisas. Mas aí vem a grande pergunta. A pergunta que nos leva agora, no término da nossa reflexão, direto para o nosso tema. O que é então que motivava de verdade o coração do apóstolo Paulo? Ou, pegando um gancho nos nossos pontos, o que é que fazia com que Paulo pregasse o evangelho buscando persuadir os homens como ele fazia? Lembre-se, mesmo sofrendo oposição, mesmo se arriscando, mesmo sabendo que poderia ser preso e até morto por causa disso, por que é que esse homem ainda pregava o evangelho? Porque é o que motivava o apóstolo Paulo a suportar as ofensas dos seus opositores. Tem hora que dá vontade de dizer assim, Paulo, deixa pra lá, homem, pelo amor de Deus. Esquece esses caras, esquece essa igreja. Ela não te merece, né? Talvez a gente dissesse assim. Cara, você fundou a igreja, por que você ainda se importa com esse povo? Por que você sai pregando o evangelho para judeus opositores que se opõem a você e insiste em tentar persuadir essas pessoas? Por que você passou a enxergar esses homens de uma forma diferente, Paulo? Qual o segredo? Qual a motivação? E aqui eu já quero introduzir a nossa conclusão, que já estamos na conclusão, dizendo que aquilo que motivava Paulo tem que ser exatamente o que nos motiva. Porque veja, se não é isso que nós vamos aprender agora, que nos motiva, podemos até fazer, mas com a motivação errada. O que é que motiva Paulo? Verso 14. Verso 14 é o pulsar do texto, né? Como é que diz o verso 14? Nós lemos juntos, inclusive, não foi? Pois o amor de Cristo nos constrange. A palavra constranger, meus irmãos, aqui, ela traz a ideia de pressionar, de prender. O que Paulo está dizendo é que ele não tem para onde fugir. É como se ele dissesse, olha, eu não consigo, ainda que eu quisesse, eu não consigo escapar disso. Disso o quê, Paulo? O amor de Cristo por mim me pressiona a agir dessa maneira. Se você perguntar por que eu prego para eles, a resposta vai ser, eu me sinto pressionado por causa do amor de Cristo. Se você perguntar, Paulo, como é que você consegue suportar todas essas afrontas? Cara, o amor de Cristo me empurra em direção a isso. Eu não consigo fazer outra coisa, eu não consigo responder de outro jeito. Paulo, por que você mudou a sua visão a respeito dos homens? O amor de Cristo me pressionou a tomar essa decisão. É o que ele está dizendo aqui, irmãos. O que Cristo fez por mim me motiva a agir assim de uma forma tal que a palavra que ele usa, constranger na nossa tradução, me empurra nessa direção, me pressiona. Se eu pensar diferente, a minha mente diz, eu não consigo fazer, eu tenho que fazer desse jeito. E o que foi que Cristo fez por ele e por nós, que levou Paulo a se sentir desse jeito? Ele diz no verso 14, na parte que nós não lemos, ele explica esse amor. Esse amor que é um amor ativo, não é? A gente já estudou sobre o amor de Cristo, não é?
esse amor ágape, é um amor que age, não é um amor de palavras apenas. E ele explica isso. Olha o verso 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, aí ele continua. Ele vai explicar aqui esse amor. Ó, julgando nós isso, 2 pontos. Ele está explicando o amor. Um morreu por todos, ele agiu nessa direção. Esse Cristo fez isso. Foi o que Cristo fez, como prova desse amor. Ele morreu por nós. Você consegue imaginar alguma outra coisa que alguém possa fazer por você que seja desse tamanho? E se tratando especialmente do próprio Deus, ele morreu. Como eu disse, eu repito, irmãos, eu queria demais que a gente pudesse sentir as palavras e não apenas lê-las. Quando Paulo diz assim, ele morreu por nós. Ele quer fechar a conversa com dizer assim, isso basta. Para a gente olhar para ele e dizer assim, pronto, o Senhor morreu por mim, o que é que o Senhor quer que eu faça daqui para frente? Prego o evangelho para os meus opositores, suporte as ofensas em nome da fé, enxergue os homens de outra maneira, diz mais, Senhor, o que é que tu queres que eu faça? Paulo disse, o amor dele me pressiona, quando eu imagino que ele morreu por nós. Queridos, nós que merecíamos a morte e, consequentemente, a condenação eterna. Ou você esqueceu o versículo 10? Lembre-o novamente comigo. No verso 10 ele havia dito, importa que todos nós compareçamos aonde? Perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o bem ou o mal, misericórdia, Senhor, que tiver feito por meio do corpo. Esse era o nosso futuro e o nosso destino final. Nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo e ele vai nos julgar conforme as nossas obras. Mas, em Romanos 8, verso 1, Paulo havia dito, não há mais o quê? Condenação para os que estão unidos a Cristo pela fé, os que estão em Cristo Jesus. O que é que ele quer dizer com isso? O tribunal você vai ter que enfrentar. Se engane não. Não pense diferente porque é antibíblico. Você vai passar pelo julgamento. Todos nós, ele diz, vamos ter que comparecer perante o tribunal de Cristo. Entretanto, os que estarão unidos a Cristo pela fé não serão o quê? Condenados. Aí Paulo diz, eu paro, penso nisso e me sinto pressionado. O que é que tu queres que eu faça, Senhor? O que é que tu queres que eu faça? Paulo está ensinando, irmãos, qual é a motivação dele. Quando nós cremos em Jesus Cristo como Salvador, a Bíblia nos diz que, misticamente, a nossa fé nos une a Cristo. Quando você passa a crer, naquele momento, misticamente, sua fé une você a Cristo de uma maneira tal que, quando ele morre na cruz do Calvário, em seu lugar, é como se você estivesse morrendo junto com ele. É isso que ele está dizendo no 14, veja novamente, finalzinho. Um morreu por todos, todos aqui os que estão unidos a ele pela fé, logo estes todos fizeram o quê? Morreram também. Quando somos unidos a ele pela fé, é como se tivéssemos morrido juntamente com ele. E qual é a conclusão disso? Sentença paga, meu irmão. Qual é o salário do pecado? A morte, incluindo aí fatalmente a morte eterna. Mas uma vez unido a ele pela fé, eu morri. Ou seja, eu já paguei na pessoa de quem? Na pessoa de Cristo Jesus. Permita-me. Agora, entretanto, na sequência, veja, deixa eu tentar lhe recolocar aqui. Quando nós cremos em Cristo Jesus, a nossa fé nos liga a Cristo de uma forma tal que quando Cristo morre na cruz do Calvário, é como se eu tivesse morrido com ele, pagando a minha pena em Cristo. Na verdade, foi ele que pagou, né? Mas unido a ele é como se eu estivesse pagando junto com ele. É por isso que não tem mais condenação. Por quê? Porque eu já paguei a sentença em Cristo Jesus. É por isso que a gente diz que ele se torna o nosso Salvador. Deu para entender? Por isso que não tem como existir outro Salvador. Entretanto, esse mesmo Jesus que morreu também ressuscitou. E quando ele ressuscita e está vivo, esse Salvador também passa a ser agora Senhor das nossas vidas. A ideia é que ele se torna Senhor daqueles que receberam a vida por meio da sua morte.
ele paga o preço, no verso 14, e morre em nosso lugar, morremos com ele. Mas aí ele ressuscita. E quando ele ressuscita, eu digo, eu agora sou pressionado a segui-lo. Ele me salvou em sua morte e agora me guia em sua vida. Verso 15. E ele morreu por todos aqui, os que estão unidos a ele pela fé, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, no verso 14, ele se torna nosso Salvador, como? Morrendo por nós, ou morrendo conosco na cruz do Calvário. Aí no verso 15, ele ressuscita e se torna nosso Senhor, guiando agora as nossas vidas na direção de uma mudança. Então perceba, uma vez conhecendo esse amor de Cristo que nos pressiona, tudo passa a mudar nas nossas vidas. É a sua conclusão do famoso verso 17. Olhe para o verso 17. E assim, perceba que ele está concluindo, né? Se alguém está em Cristo, ou seja, se alguém está unido a Cristo pela fé, essa pessoa é o quê? É uma nova criatura. E ele explica. As coisas antigas, a forma antiga de viver, a forma de enxergar os homens, tudo isso se passou. E eis que se fizeram novas. Você está entendendo isso? É uma equação. É uma equação. 14, ele morreu por nós. Ele nos amou. Lembre-se que ele começa dizendo no 14, eu sou motivado pelo amor desse Deus, pelo amor desse Cristo. Eu me sinto pressionado quando eu paro para pensar o que ele fez por mim. E o que foi que ele fez por você, Paulo? Ele morreu por nós na cruz do Calvário. E quando ele morreu, nós morremos junto com ele. E ele se torna o meu Salvador. Aí ele ressuscita da cruz do Calvário. E passa a guiar aqueles que agora estão espiritualmente vivos. O meu Salvador agora no 15 é o meu Senhor. E qual é a conclusão que eu chego? A conclusão é que eu preciso mudar de vida. Porque aquele que está em Cristo Jesus unido a ele pela fé é uma nova criatura. Não foi só a visão de Paulo sobre os homens que havia mudado. Tudo isso mudou quando a sua visão a respeito de Cristo mudou. Foi a parte do verso 16 que eu deixei devendo a vocês. Quando ele diz assim, assim que nós daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, mas veja o resto. E se antes, lá no passado, conhecemos Cristo segundo a carne, já agora, no presente, não conhecemos mais desse modo. Como assim, Paulo? Agora eu comecei a entender quem é Cristo e o que ele fez por mim. E adivinha, eu estou constrangido. Por mim ele fez isso. Você nunca fez essa pergunta a si mesmo? Por que por mim, Senhor? Por que por mim? Por que não os meus vizinhos, alguns tão melhores moralmente do que eu? Por que não alguns parentes meus que parecem pessoas tão boas? Por que não aquele meu colega ou aquela minha colega de trabalho, da faculdade? Senhor, por que eu? Há uma canção atual, né, que tem sido muito cantada pelas igrejas, muito bonita inclusive, que ele faz essa pergunta, né, faz essa colocação, logo eu. Quando Paulo pensa sobre isso, lá na carta que ele escreve aos Efésios, ele chega a dizer assim, logo eu, o pior dos pecadores. E a conclusão que ele chega é o que está no verso 17. Então eu compreendo que aquele que foi unido a Cristo pela fé passa a ser uma nova criação de Deus, uma nova criatura. As coisas velhas, a maneira antiga de viver e de ver a vida, passaram. Aí adivinha, tudo se fez novo diante de mim. Tudo se fez novo diante de mim. Por causa desse amor, Paulo disse que evangelizava os homens. Você entende agora? Paulo, por que você evangeliza os homens? Eles vão comparecer diante do Senhor. E eu me sinto constrangido, pressionado por causa do amor de Cristo. E eu pergunto, quando você evangeliza, qual a sua motivação? Tem que ser a mesma coisa. Você tem que evangelizar pressionado pelo amor desse Cristo. Por causa desse amor, Paulo suportava as ofensas. Mas Paulo, por que não chuta esse balde, meu irmão, e vai embora, e esquece esses homens? Responde logo de uma maneira grosseira. Sabe aquela conversa, tu é crente, mas não é o quê? Besta. Eu nunca vi nada tão diabólico, né? Esquece esse negócio, fala logo a verdade. Vai para a passeata, levanta o cartaz, diz que você não vai aceitar mais isso. Eu não vou fazer isso.
Mas por que, Paulo? O amor de Cristo me constrange, meu irmão. Eu me sinto pressionado pelo amor do Senhor. Quando nós se suportamos as ofensas, devemos fazer pressionados pelo amor de Cristo, constrangidos pelo seu amor. Quando perguntado, Paulo, por que tua visão sobre os homens mudou, rapaz? Por que você passou a se preocupar tanto com esses homens, ao ponto de buscar evangelizá-los, de se preocupar com a igreja de Corinto está te esquecendo, Paulo. Esses homens foram salvos uma vez que você levou o evangelho para lá, e agora estão se opondo a você, esquece esses homens. Eu não consigo. Eu preciso dar uma resposta. Eu preciso aliviar o coração deles dizendo, por que eu estou me defendendo? Eu estou me defendendo para que vocês fiquem felizes por saber qual é a minha motivação. Por que tanta preocupação, Paulo, com eles? Por que suportar tudo isso? Por que passar a se importar tanto com as pessoas? Qual é a resposta de Paulo? Porque o amor de Cristo me constrange. Eu acho que a gente esquece a cruz, irmãos. Quando a nossa motivação está errada, quando não é essa a nossa motivação, é porque por um momento a gente esquece a cruz. Porque você viu que na resposta de Paulo foi a cruz que ele colocou diante de nós, não é? Como assim o teu amor? Ele morreu por nós. Ele morreu por nós. Eu vou passar pelo tribunal, isso é um fato, mas não haverá mais condenação para nós. Isso deveria ser o bastante para você olhar para ele e dizer assim, Senhor, o que eu devo fazer daqui para frente? É pregar para os homens? É vencer o constrangimento, a vergonha, a timidez? É isso que tu queres que eu faça? Farei, porque o teu amor me pressiona a isso. Senhor, é suportar as ofensas na faculdade, na escola, entre os familiares, é suportar as ofensas por causa da fé, em silêncio, como ovelha muda, como o Senhor fez. É isso que tu queres, é isso que eu vou fazer, constrangido pelo teu amor, porque o teu amor me constrange. Senhor, tu queres que eu mude a minha visão a respeito dos homens, passe a olhar para os homens com mais misericórdia, com mais graça, com mais amor cristão. É assim que tu queres que eu faça? Farei, porque eu me sinto pressionado pelo teu amor. O teu amor me constrange. Tudo que nós fazemos por saber que agrada a Deus, ou tudo aquilo que deixamos de fazer por saber que desagrada a Deus, irmãos, deve ser por causa desse amor que nos constrange. Nós o amamos, não é verdade? Amém? Mas só amamos porque ele nos amou primeiro. Feche seus olhos. O amor de Cristo deve ser a nossa motivação. Quando esse amor não é a nossa motivação é errada, independente do que fazemos. Oh, Senhor, nós te amamos tanto, Pai. Quando pensamos no que fizestes por nós em Cristo Jesus, nós nos emocionamos por pensar quem somos, ó Deus, para merecer tanto amor. Tamanha prova de graça, de generosidade do Senhor. Isso deveria ser suficiente para nos livrar dos nossos pecados, ó Deus, mas não é. Isso deveria ser suficiente para nos impulsionar à obra missionária, mas não é, Senhor. Isso deveria ser suficiente para nos fazer suportar as afrontas em razão da fé, mas muitas vezes não é. Se não é suficiente, ó Deus, é porque nós esquecemos o que o Senhor fez por nós. É porque a imagem da cruz, ela não está no nosso coração o tempo todo. Se há alguma forma de pedir isso ao Senhor, Deus, pedimos nesse tom, Senhor, grava a imagem da cruz diante dos nossos olhos. Grava a imagem do sangue no madeiro diante da nossa alma. E não nos deixe esquecer o que o Senhor fez por nós, para que por isso sejamos motivados a agir de acordo com a tua vontade. Que assim seja, Senhor. Que só assim seja. Em nome de Jesus. Amém.